Professor Alceu Totti. Vamos começar agora as chamadas unidades de concentração. Primeiramente, o que vem a ser concentração na química? Concentração é uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução. Chamo tua atenção, peço o teu cuidado para coisas parecidas. Quando nas aulas anteriores a gente falou de colocar o disperso dentro do dispersante, o disperso era o soluto e o dispersante era o solvente. A gente se perguntava qual era a quantidade de soluto que dava para colocar, para dissolver, numa quantidade padrão de solvente. Então, o coeficiente de solubilidade é uma relação entre soluto e solvente. Agora, nós temos uma relação de soluto e a solução, o resultado do soluto dentro do solvente. Muito cuidado, então, não esqueça o que estamos procurando. Estamos procurando a relação da quantidade de soluto pela quantidade de solução. Muito bem. A primeira forma de calcular chama-se por 100. A quantidade de soluto por 100. A quantidade de soluto por 100. Quando é por 100, chama-se porcentagem. A porcentagem em massa é quando o 100 no denominador e de solução, naturalmente, é massa. E em volume, porcentagem volume, é quando o 100 no denominador, portanto, de solução, está em volume, em mililitros. Observemos esse problema bem singelo. Numa solução aquosa de 56 gramas de hidróxido de potássio em 144 gramas de água, com densidade 1,27 gramas por mililitro, qual é a porcentagem em massa, qual é a porcentagem em volume? Primeiro, quero observar. A densidade que foi dada é a densidade da solução, preparada com esta massa de disperso ou de soluto, dentro dessa quantidade de dispersante ou dissolvente. 56 gramas é o soluto e 144 é o solvente. Então o solvente e o soluto vão se somar para me dar o denominador, porque é soluto em cima e a solução, o resultado dele soluto, com ela solvente. Muito bem. A densidade, como eu estava dizendo, é a densidade dela, da solução. A água, ela tem densidade igual a 1, quer dizer, cada mililitro pesa 1 grama. Quando se coloca este sal hidróxido de potássio, a densidade aumenta para 1,27. Se você pega na mão, você vê que o volume pode ser igual ao da água, se você comparar, mas a dessa solução é bem mais pesada. Quero chamar a tua atenção para que densidade é também uma relação, mas relação conhecidamente de massa pelo volume. Mas massa de quem? De alguém. E volume de quem? Do mesmo alguém. Se for a densidade da água, tu vai considerar uma massa de água e dividir pelo volume que esta massa de água ocupa. Então, o corpo é em massa e o mesmo corpo é em mililitro. Diferente, portanto, da palavra concentração, porque é massa de soluto e pode ser volume de solução. Bom, objetivamente, a porcentagem em massa, como é uma concentração, eu vou pegar direto a relação. Qual é a relação? 56 gramas dele, quero dizer, do hidróxido de potássio, dividido pela massa da solução.
56 com 144 me dá simplesmente 200 gramas de solução. Estou no caminho certo. Eu peguei a quantidade soluto e dividi pela quantidade de solução. E a água só serviu para dissolver. Ela não é destacada sozinha. Muito bem, essa divisão sempre vai dar um decimal. Pode confiar, já fiz a conta, isso vai me dar 0,28. Por quê? Porque eu tenho dividido por 100, dividido por 2, vai dar 100 embaixo e 28 em cima. 28 dividido por 100 dá 0,28, que matematicamente é 28%. Então eu quero pedir para você reparar que a resposta à porcentagem em massa é esta. Esta que é a porcentagem, que vem a ser, como você está vendo, a quantidade de soluto dividido pela quantidade de solução. E a quantidade de solução é 100. Então, eu substituo massa em cima, massa embaixo, por simplesmente o símbolo de porcentagem. Muito bem. E esse número decimal, principalmente antigamente, nos livros antigos, era muito importante. Hoje, perdeu um pouco a sua importância de repetir, de aparecer. Como é que se chama o número decimal que representa a porcentagem? Chama-se título. Sabe por que se chama de título? Porque essa solução é normalmente preparada dentro de um balão. Veremos na próxima aula. E se coloca uma etiqueta. A etiqueta que se põe no balão, para sabermos a próxima vez o que tem lá dentro. Na etiqueta existe um título, que é 0,28. O 0,28 é a porcentagem. Porcentagem em massa, porque o 100 no denominador está em gramas. A porcentagem em volume. Bom, porcentagem por porcentagem é uma unidade de concentração. Então o começo é perfeitamente igual. Qual é a quantidade de soluto? 56 gramas de hidróxido de potássio. E qual é a quantidade de solução? 56 gramas de soluto com 144 gramas de água, 200 gramas de solução. Muito bem. Mas, se eu quero, na letra B, a porcentagem em volume, eu tenho que fazer surgir a unidade volume, na unidade específica mililitro. Já que eu estou falando de grama, grama é mililitro. E aí, então, eu vou pensar direitinho sobre o que é o 1,27 gramas por mililitro. Significa simplesmente de que 1 mililitro equivale a 1,27 gramas. Com um detalhe fundamental. 1 mililitro de quem? Da solução. Corresponde a 1,27 gramas. De quem? Da solução. Se isso é verdade, eu vou usar como fator unitário. Lembra? Fator unitário. A grandeza de cima tem que ser igual à grandeza de baixo. Para valer 1. E ao multiplicar por 1, a grandeza não vai alterar. Só vai alterar as unidades. Bom, como eu tenho gramas de solução embaixo, eu vou colocar o 1,27 gramas de solução em cima. Por que eu preferi o fator unitário com a massa em cima? Eu preferi o fator unitário com a massa em cima para poder, obviamente, sair fora de massa. Eu não tenho que ir para a porcentagem em volume. Com esta multiplicação, eu posso cancelar grama de solução, eliminando, é uma unidade que eu não desejo. O que eu desejo? Eu desejo 100 ml de solução. Naturalmente, 1,27 gramas de solução é igual a quanto? É igual a 1 ml de solução.
o fator unitário, sempre inteligente e sempre muito rápido, muito prático, vai me dar quanto? Vai me dar gramas em cima e mililitros embaixo. E o mililitro vai ser de quanto? Vai ser em 100, se eu quero em porcentagem, eu quero em 100. Bom, agora vou me ater a uma continha, e essa continha será 56 vezes 1,27, dividido por 200. Naturalmente, se faz as contas, e eu já fiz em cor, eu tenho 0,35, 56. O que é o 0,35, 56? O 0,3556 é o título, que eu poderia colocar no rótulo, na etiqueta da minha garrafinha que tem essa solução. Este título, 0,3556, que você pode conferir aí, vai me relacionar, vai me dar o quê? Se eu dividir, se eu passar a vírgula para a direita, eu estou multiplicando por 100. Aí vai me dar que valor? Vai me dar 35,56%. Esta massa não corresponde a 35,56 sobre 100. 0,3556 é 35,56 dividido por 100. Se você dividir por 100, não volta a ser o que estava. Dividir por 100 é substituir por cento. Então, o título é 0,3556 e a porcentagem é 35,56%. É em volume. Eu tenho massa, corresponde a 35,56 gramas de KOH por 100 ml de solução. Este é o sentido do título. É esse valor, e se é em 100, substituir pelo percentual. Bom, estou falando de título com que intenção? Eu quero te lembrar o que se vê nos livros antigos, que o título, ele varia de 0 até 1. O título não pode ser menor do que 0 e não pode ser maior do que 1. Então, vamos relacionar o título com 0,5. As soluções cujo título forem abaixo da metade, as soluções cujo título forem abaixo da metade, são verdadeiramente diluídas. E as soluções cujo valor esteja acima da metade, são soluções concentradas. Então, essas duas palavras, ser diluída e ser concentrada, nós já usamos quando falávamos de coeficiente de solubilidade. Se em 100 ml de solvente eu podia colocar 37 gramas de soluto, se eu colocar abaixo de 35, é insaturada. Se for bem abaixo, é insaturada diluída. Se for quase igual, é insaturada concentrada. Então, essas palavras, pelo conceito de coeficiente de solubilidade. E essas palavras no sentido de título. Se o título for menos do que 0,5, como é o nosso caso aqui em título em massa foi 0,28 e o título em volume foi 0,35, ambos de solução diluída. E para passar para o próximo ponto, chamo tua atenção de que o percentual em massa não é o mesmo percentual de volume. O percentual em massa é diferente do percentual em volume, desde que a densidade aumente. Se a densidade ficar igual a 1, aí os dois percentuais serão iguais.